Um jovem atolado em contas, com o saldo bancário perigosamente próximo do zero, encontra um anúncio diferente na internet. Serviço de filmagem, R$1.000 a diária. Sem mais explicações, é só isso que ele lê. E assim, gente, é um valor bem alto, né, pra ser ignorado, e o nosso amigo não tá em condições de fazer muitas perguntas. Então, ele aceita. No caminho até o endereço que o cliente passou, ele percebe que ele tá ficando cada vez mais isolado, que essa casa fica bem no meio das montanhas, bem no meio da floresta e talvez não tenha muitos vizinhos. Para aliviar a tensão, ele resolve imaginar um cenário mais divertido. Ele fantasia na cabeça dele que esse cliente, na verdade, é uma quarentona, bonitona, isolada, que só precisa de um novinho para suprir as necessidades. E aí ele tá lá para isso. Aqui a gente já percebe que nosso amigo não é dos mais inteligentes, né? Ele deve ter crescido assistindo muito American Pie. Tá achando que assim tem mãe do Stifler por todo canto, né? Como se fosse uma coisa super comum de acontecer. E não claramente só num filme. E aí, a cada quilômetro percorrido, e cada vez mais isolado da sociedade, do mundo, uma pulga surge atrás da orelha dele e ele fica, não sei não se eu me meti numa enrascada. Suspeito isso aqui. Mas quem sabe é a mãe do Stifler que vai me receber e eu não passo um fim de semana animalesco. Só que acontece, gente. Ele não tá de inteiramente errado, mas não é exatamente uma loba que recebe ele. É um homem lobo. Hello, my name is Peach Fuzz. Como acho que qualquer pessoa que fala com alguém na internet esperando que vai ser uma mulherona e recebe um homão. Acho que tava um pouco previsível isso. Então a fantasia dele não foi como ele esperava, mas isso necessariamente é algo ruim? Afinal, como o próprio cliente diz pra ele assim que ele chega na propriedade... Trust me, that's not gonna be anything weird at all. Pois é, galera, então fiquem tranquilos, podem confiar em mim, não vai ter nada de estranho com essa história. Stop. Stop it. Stop it! I don't want to die. Joseph? Pensando melhor, talvez eu devesse contar pra vocês tudo o que acontece e aí vocês decidem se a história tem coisas esquisitas ou não. Hoje nós vamos falar sobre o filme Creep. Sim, estamos de volta com as análises de filmes. E estamos também com a ilustre presença dos meus gatinhos, que nos últimos vídeos não estava aparecendo tanto. O Paulo também está aqui. Estamos com uma câmera nova, gente, que me segue. Olha isso. Chique demais. Que demais. Não sei como vou usar ela ainda, tá? E estou super loira também, muitas mudanças, meu Deus do céu. Estou loira e vim aqui provar que loiras também pensam e loiras não são burras, tá? Estão tentando falar que a gente é burra, mas a gente não é. Loira? Algum problema? É assim Eu que sou a gente loira. descobre. Loiras têm pensamentos, loiras sabem falar. E loiras às vezes são burras, mas as loiras também às vezes não são burras. Bom, vamos voltar pro filme. Hoje a gente vai falar do filme Creep, que foi lançado em 2014, 2015. E é muito conhecido entre os amantes de terror do estilo found footage. Pra quem não conhece esse estilo, eu vou explicar pra vocês. É uma forma que consiste em apresentar pra gente a narrativa através de filmagens que parecem reais. Como se os personagens tivessem registrado pra gente os acontecimentos. Com certeza você já conhece esse estilo de filme. Os mais famosos são A Bruxa de Blair, Atividade Paranormal, o episódio perdido de Scooby-Doo. Coisa boa também desse estilo de filme é que normalmente dá pra fazer com baixo orçamento. Inclusive, você pode usar menos equipamento e menos equipe, que foi o caso de Creep, que contou com apenas 2 pessoas. Os 2 caras que aparecem nas filmagens, os 2 personagens, eles são também quem escreveram, dirigiram e filmaram o filme. Foi tudo feito com eles. Inclusive, eles gastaram apenas $500 pra fazer esse filme. Pra vocês terem noção, Atividade Paranormal, que já foi considerado baixíssimo orçamento, gastou $15 mil. Os caras devem ter pagado a comida
e a gasolina com esse dinheiro. E, gente, antes de começar o resumo da história, eu queria só responder rapidinho pra vocês umas questões que vocês tiveram do livro. Quem não quiser saber, pode pular na timeline, tá ok. Mas pra quem não sabe, eu estou escrevendo um livro de mistério, suspense, terror, intrigas, enfim. Já faz um bom tempo, desde outubro de 2024. E semana passada eu entreguei o livro pra editora. Então a história está finalizada, mas agora falta muita correção, né? Porque o livro tá longo, tá complexo, então vai ainda uns meses de correção pra gente deixar a história redondinha pra vocês. E uma dúvida que eu queria tirar com vocês é que o livro está muito longo. Vocês têm interesse de ler livro longo? Considerando que tudo que eu escrevi foi pensando no entretenimento. Mesmo que tenha partes tristes e de terror e de medo, tá divertido, tem muita coisa acontecendo, muito mistério, tá divertido de ler. Mas a dúvida que fica é, um livro grande fica mais caro também. Então, eu não sei, vale a pena cortar bastante, não vale? Claro que cenas que são importantes pra história, que não tem como tirar, não vamos tirar. Mas a minha dúvida é, vocês leriam um livro com mais de 500 páginas? Se ele tivesse muito bom, muito legal? E é isso, gente, me digam aí pra eu ter uma noção de quanto que eu corto, quanto eu não corto. Quando eu souber mais novidades, eu trago pra vocês. Então, bora pro resumo de Creep. O filme começa com o jovem Aaron aceitando um freela como videografista para uma pessoa anônima que ele conheceu na internet. Ele responde o anúncio no Craigslist, que é um site lá nos Estados Unidos que todo mundo sabe que é usado por pervertidos. Tem a galera gente boa que usa? Até tem, mas normalmente é usado por pervertidos. Agora, ele respondeu ao anúncio porque ele achou que com ele ia ser diferente. Claro que o anúncio diz que vai pagar um valor de $1.000 a diária, que é um valor, assim, absurdo, surreal, exagerado, mas com o Aaron vai ser diferente. Claro que a casa do contratante é isolada do mundo, no meio da floresta. Se você gritar, ninguém vai escutar porque não tem ninguém próximo, mas com o Aaron vai ser diferente. O Aaron não é como os outros garotos. Ele é diferente. Então, assim, não esperem muita sensatez do nosso protagonista, muita inteligência do nosso protagonista. Porque, apesar de eu ter falado no começo desse vídeo que loiras também pensam, talvez as loiras não pensem tanto assim. O Aaron não pense em nada, gente. Infelizmente, não são todos os loiros que conseguem vencer essa batalha. Eu, no caso, consegui. Você não tá me chamando de burra, né? Então é isso. O nosso protagonista é burro, tá? Aceita logo no começo que é mais fácil, você se estressa menos. Só curte a viagem, cara. Curte a viagem. Vai com as ondas. Curte a viagem. Aí quando o Aaron chega no endereço, ele percebe uma casona gigante no meio da floresta, totalmente isolada. Ele sobe umas escadas, toca a campainha, mas ninguém atende. Aqui ele também percebe um machado de cortar lenha. E vai se criando um clima bem intenso. O Aaron, então, decide esperar por esse alguém aparecer dentro do carro, que ele acha que é mais seguro. Esse é o Joseph, o estranho que a gente vai acompanhar pelas próximas horas. Ele tem uma vibe meio estranha e no começo a gente não sabe dizer se ele tem essa vibe doidinho excêntrico ou se tá mais pra doidinho serial killer. Que são as duas únicas opções pra descrever uma pessoa usando casualmente um look de ciclista sem estar pedalando. Acho que isso é uma pergunta válida, gente. O que vocês acham? Um outfit casual de ciclista sem bicicleta é coisa de gente excêntrica ou é coisa de gente assassina? O que vocês acham? Perguntas assim que me fazem ter dificuldade de dormir à noite. Tenho certeza que pessoas morenas não pensam com essa cabeça. Não fazem perguntas interessantes assim. Tá vendo o que seria de vocês sem as loiras? Amassando pãozinho, amassando pãozinho, amassando pãozinho, amassando pãozinho. Então ele convida o Aaron pra entrar e explica o motivo dele estar ali. O que ele quer com o serviço. O Joseph descobriu que, infelizmente, ele tá com um tumor gigantesco no cérebro. Só tem mais uns 3 meses no máximo de vida. Só que qual o problema? O Joseph
é casado. E a esposa dele tá grávida do primeiro filho. Ai. Como o mundo é cruel, cara. O mundo é muito cruel, cara. Amassando pãozinho, amassando pãozinho, amassando pãozinho. Então ele decidiu gravar um diário, porque aí o filho poderia acompanhar ele, ver imagens dele, mesmo depois da sua morte. Tipo, o Joseph quer que o Aaron acompanhe ele durante o dia, fazendo coisas da sua rotina, passando ensinamentos pro filho. Nada demais, né? Na verdade, o cara parece ter boas intenções, tá querendo se conectar com o filho. Fofinho. E é isso. Que comecem as filmagens. Okay. All right, do it. I'm gonna go get in the tub. In the tub? Tá, então a primeira coisa que o Joseph quer que o Aaron filme é ele numa banheira. Quando o Aaron chega no banheiro, o Joseph está pelado. Ele está realmente entrando pelado na banheira. O que é uma cena extremamente constrangedora de presenciar de um estranho. Principalmente de um cliente. Mas o Aaron manda o papinho de que, é pro meu filho. Welcome to your first tubby. Eu quero simular o nosso primeiro banho juntos, porque todo mundo dá banho no bebê na banheira. Era muito importante quando meu pai fazia comigo, então eu quero simular aqui com meu filho. E o Aaron cai no papo. Vocês vão ver que o filme inteiro é a mesma coisa. O Aaron topando fazer coisas esquisitas porque ele não quer constranger. E o Joseph tirando proveito de que o Aaron é um tapado. No início até não vou culpar muito ele, né? Quem nunca ficou numa situação chata porque ficou com medo de constranger? E, o Joseph tá sofrendo. Ele tá com câncer e vai deixar uma esposa grávida com um bebê. Ele sabe que ele vai morrer a qualquer momento e que ele não vai poder mais cuidar da família dele, vai deixar eles sozinhos. Então ele tá surtando e tá lidando da forma como ele encontrou. Okay. All right. Let's get those tootsies wet. You ready? Get those tootsies. Oh. Não, gente, a gente tá com dó do Joseph, tá? Não estamos achando super esquisito, a gente tá com dó dele, o cara tá em sofrimento. Faz sentido o Aaron continuar nesse trabalho e continuar nessa casa. Oh, stinker room. Oh. This one actually smells pretty good. Tá bom, gente, vocês me pegaram. O Joseph é um maluco, não faz sentido algum o Aaron continuar nessa casa, não tem como defender. Eu não preciso falar nada, eu posso só mostrar pra vocês. Como que você continua numa casa depois de ver essa imagem? Ah, meus olhos! Depois de simular esse banho, o Joseph percebeu que a cena toda que ele fez era muito mais deprimente do que fofa. Então ele vira pro Aaron e faz um desabafo. Cara, minha situação tá deplorável. Eu vou morrer de qualquer jeito. Why wait? Por que esperar? Por que esperar? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa sensação de desespero. I could just end it right now. Gente, juro, eu acho que nesse começo do filme, se você entra mais na mentalidade de que é tudo cômico, fica mais legal a experiência. Imagina a cena, você é o bebezinho do Joseph, você encontra uma fita da morte do seu pai. Como ele decidiu ir dessa pra outra? Os últimos segundos da vida dele, como que foram? Fui. Bom, gente, obviamente o Joseph só tava fazendo uma graça. Tava querendo assustar o Aaron. Porque ele é... assim, ele é muito engraçadinho, sabe? Ele é muito palhacinho que adora fazer graça. Muito palhacinho que adora fazer palhaçada. I got a weird sense of humor, man. I'm really sorry about that. Gente, ele tem esse... humor estranho, tá? Um humor moderno que desafia o espectador, sabe? Se você não entende, abre sua cabeça, cara. Ou melhor, deixa que ele abre ela pra você. Depois desse banho, o clima tá no chão, né? E aí, pra dar uma respirada em ar fresco, o Aaron resolve andar pela casa. E aí... What happened? Ele acaba se assustando com uma máscara de lobo. O Joseph explica que esse é o Pitfus, um personagem criado pelo pai dele pra divertir as criancinhas. Porque essa máscara aqui definitivamente
diverte as criancinhas. Aliás, o Pitch Fuzz tem uma música temática que ele canta pra criançada. Vocês querem ouvir? Hello, my name is Pitch Fuzz. I might look like I eat you up. Bom, aí o Joseph leva o Aaron pra dar um rolê na floresta. Porque é óbvio que ele faria isso. O que ele conta é que lá tem uma cachoeira com uma pedra em formato de coração que aparentemente faz milagres. A água dela cura doenças. E já que o Joseph tá doente, vale a pena tentar encontrar isso, né? Alright, Betty, let's go cure some cancer. Só que aí assim que eles entram na mata, o Joseph mete o pé. Joseph? E o Aaron tem que sair correndo atrás dele. O caminho todo é meio caos, com o Joseph andando normal umas horas, saindo correndo outras. Aí ele se esconde atrás de uma árvore pra dar um susto no Aaron. E por falar em susto, o Joseph chega no Aaron e diz: Ah, você viu, né, que tinha um machado lá em casa? Por acaso você não achou que eu ia te matar com ele? Você não achou isso, né? Tudo uma tática pra assustar o Aaron, que devia ter se tocado do que o moço tava fazendo e ido embora. Até porque, detalhe, esqueci de mencionar pra vocês, mas no começo do dia o Joseph pagou o Aaron. Ou seja, o Aaron já tá com o dinheiro pra ele se sentir confortável o bastante de, se eu quiser sair, se eu quiser fugir, eu fujo a qualquer momento. Mas, como ele não quer constranger, ele não vai sair a qualquer momento. Ele foi pago, então ele vai fazer o serviço. E aí é mais um joguinho de poder do Joseph. Até paguei ele e ele continua aqui. Bom, depois de andar muito, o Joseph confessa que ele não tem ideia pra onde eles estão indo. Que ele não sabe voltar pro carro. Que ele não sabe sair dessa floresta. Que eles estão perdidos. Sewer pipeline. That's shit water. Something. Mas aí, por sorte, eles finalmente encontram a cachoeira que tem o formatinho, a pedra em formato de coração. E assim, gente, segundo a lenda, você só é curado por essa água da cachoeira se você tem bom coração. Only the pure of heart can be healed. Yes! Heal those big old tootsies. A pergunta que fica é: o Joseph tem bom coração? E o Aaron tem bom coração? Não sei, eu não conheço nenhum dos dois. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Outra coisa que vale mencionar é que o Joseph adora dar abraço no Aaron. Nem conhece o Aaron e adora, fica o dia inteiro abraçando ele. Isso me fez lembrar uma pessoa no BBB, não sei se vocês assistem BBB. Eu assisto, tá bom? Me julguem. Vai ler um livro, Natália. Eu escrevi um livro. Eu tenho todo o direito de assistir quanto BBB eu quiser. Não gostou, me põe no paredão. Enfim, o Joseph adora dar abraço, adora o jeitinho dele. Me lembrou muito a Panquequinha. Vou fazer uma panquequinha. Panquequinha com de banana. Ela adora dar abraço, é o jeitinho dela. Que romântico, né? Alright, I'm buying lunch. All right, let's do it. The pancakes are the thing. Meu Deus! Eles vão comer panquequinha! Vou fazer uma panquequinha. É panquequinha de banana. E aqui algo estranho acontece. Calma, não tão estranho quanto ver o Joseph pelado entrando numa banheira, mas estranho mesmo assim. O Joseph ficou olhando pro menu, decidindo o que ele ia comer, e o Aaron pergunta: Ué, mas você não vem aqui sempre com a sua família? Porque eu esqueci de falar isso também, gente. Essa casa aí do Joseph é uma cabana de férias que ele vem pra viajar com a família e tudo mais. A família não está ali com ele, é só o Joseph mesmo, porque ele queria fazer essas filmagens, mas isso é tipo uma casa de praia dele, só que uma casa na montanha, entendeu? E aí, segundo ele sempre vem passar as férias aqui com a família, sempre come nesse lugar aí que tem panquequinha de banana. E aí, se ele sempre vem, por que ele tá olhando o menu? Ele já não sabe o que tem no restaurante? Estranho, né? O Joseph desconversa e fica por isso mesmo, porque o Aaron tem zero instinto de sobrevivência. É panquequinha de banana. Nesse momento, o Joseph tira a câmera do Aaron, resolve filmar ele um pouco, fazer umas perguntas pra ele e fala: Nossa, como você é bonitão, né? Que homem bonito que você é. E aqui, eu pensei, a dinâmica deles me lembra uma coisa meio Michael e Ryan no The Office. Se Michael e o Ryan tivessem num filme de terror,
seria esses dois. O Joseph pede pro Aaron contar uma história constrã sua, algo que ele tenha vergonha de ter feito. E o Aaron conta algo bem bobinho, assim, sabe? Ele fala que quando ele era criança ele fazia xixi na cama. E aí teve uma vez que ele ficou tão nervoso com algo que aconteceu que ele acabou fazendo xixi em pé mesmo, fez xixi nas calças. Algo bem bobinho, sabe, gente? E aí o Joseph fica, beleza, minha vez. Deixa eu contar uma coisa bobinha que eu fiz. Minha vez de contar uma coisa vergonhosa que eu fiz. That's me. Yeah. Aí o Aaron fica meio perturbado, né, com essas imagens. E o Joseph desconversa de novo, fala, ó, eu só gravei isso e tal, porque você era um estranho vindo na minha casa, eu tava com medo. E aí eu imaginei que se eu tirasse umas fotos suas, eu ficaria com menos medo, entendeu? E o Aaron, não, total, cara, faz sentido mesmo. Foi isso que ele falou, né? Mas a gente sabe que, considerando o histórico do Aaron, ele provavelmente se mijou nas calças nessa hora. Então, as horas passam e, quando a noite chega... O Joseph insiste pro Aaron. Entra, cara, vamos tomar um drink. Só um drink, eu prometo. I feel like we should raise our glasses together and celebrate. E o Aaron topa. Sorry. Eles entram e, como é típico do Joseph, ele pesa o clima. Pergunta por que o Aaron topou fazer esse serviço, se foi por causa do dinheiro, né? E aí o Aaron fala, foi por causa do dinheiro. Aí o Joseph, putz, você tá com problemas financeiros, né, seu pobre? You have money problems, Aaron? Difícil ser pobre, né? Eu não saberia como é, porque eu sou muito rico. E quando eu digo que eu sou rico, eu sou podre de rico. Você conhece o Jeff Epstein? Então, a gente tá meio que no mesmo nível, assim. Mas eu tô falando só de riqueza, tá? É só isso que a gente tem em comum, tá? Ah, não vai ficar pensando besteira. E aí ele conclui essa conversa estranha falando, Aaron, já que você é pobre e eu sou rico, eu queria te dar um dinheiro. There's a check in your boot, Aaron. Gotcha. There's not a check in your boot, but you looked, which means you need money. Sim, o Joseph é insuportável, o Aaron é tapado, você está irritado. Podemos seguir com a história agora? Aí aqui eles tomam um drink e o Aaron não simplesmente toma um drink, ele toma um shot, porque ele quer beber e fugir de lá. Só que antes do Aaron ir, o Joseph admite que ele mentiu. E ele mentiu sobre o Pitch Fuzz. E agora o filme vai ficar sério e bem nojento, gente. Então se preparem, tá? Ele pede pro Aaron desligar a câmera, mas o áudio continua gravando. E é assim que a gente fica sabendo o que rolou nessa conversa bizarra deles. O Joseph conta que um dia ele tava na internet, mexendo no computador na internet, e percebeu que ela tava muito lerda. Então ele foi tentar descobrir o que tava acontecendo, entrou no histórico e encontrou com animal, vídeos de zoofilia. Ele jura que não era ele vendo essa nojeira. Então só sobrou a esposa, porque morava na casa só ele e a esposa. Se não era ele, era a esposa. Mas aí, quando ele perguntou pra esposa, ela negou, falou que não era ela. Então o que ele resolveu fazer? Combinou um fim de semana romântico com a esposa na casa da cabana. Depois ele fingiu que ele foi chamado pro trabalho, deixou ela lá sozinha na casa, foi numa lojinha de conveniência, comprou a máscara do lobo e voltou pra cabana para ter uma noite meio furry com a esposa. Só que quando ele invade a casa, ele não conta pra esposa que era ele. Ele finge que é um homem mascarado de lobo, amarra ela e rola lá um negócio violento e criminoso que, segundo ele, a esposa curtiu. Bem estranha essa história, né? So, in summation, this is me in a nutshell. Pra ser sincera, eu achei que não tinha necessidade de ir por esse caminho. Eu acho que podia ter uma explicação pro Pitch Fuzz que fosse bizarra e assustadora, sem ir pra uma coisa sexual, sabe? Mas eu entendi qual foi o objetivo da cena. Foi de causar o maior tipo de repulsa possível no espectador. Assustar ele de verdade. Falar, a partir daqui, acabou a gracinha, tá? Pra você ter medo desse monstro. Bom, aí o Aaron liga a câmera depois disso e a partir daqui não tem mais como ele fingir que tá tudo bem. Porque o cara passou de qualquer limite
qualquer limite. Então o Aaron quer se mandar o mais rápido possível. Só que acontece, o Aaron não consegue encontrar as chaves do carro dele. E aí o Joseph fala, cara, às vezes você perdeu na floresta, às vezes você perdeu pela casa, tá escuro, deixa pra amanhã, a gente procura de dia amanhã com calma, você tomou um drink também, se a polícia te pega, vai apitar que você tava dirigindo bêbado, você pode perder a carta, fica aqui, relaxa, dorme aqui, passa a noite aqui, a gente tem uma noite divertida juntos. E o Aaron, percebendo que ele entrou numa enrascada, que ele não sabe onde estão as chaves dele, fala, tá bom, beleza, vou ficar aqui, vou tomar um drink. Não sei de onde o Aaron tirou esse remédio pra dormir, mas pelo menos agora nosso amigo tá esperto. Quer dizer, será que tá? Ele tem uma cena esperta no filme todo. Stuff feels weird. Com o Joseph capotado, o Aaron começa a procurar nos bolsos dele pelas chaves do carro, porque ele tem certeza que o Joseph escondeu. Ele não caiu nesse papinho furado de que a chave foi perdida por aí, que tá na floresta. Ele começa a olhar nos bolsos do Joseph. E nessa cena, você fica muito tenso, porque você tem certeza que o cara vai acordar e pular do nada em cima dele. Só que aí, o telefone do Joseph começa a tocar. E o Aaron tem que pegar logo o celular e sair correndo pro Joseph não escutar o telefone ligando. Não entendi porque ele não desligou a ligação, né? E continuou procurando as chaves, mas tudo bem. Quando ele viu no celular que era a Angela. Quando era a Angela ligando, que é a esposa do Joseph, ele resolveu atender. Então ele se esconde no banheiro e atende o telefone. Ele conta que ele tá com o Joseph na cabana, fala, seu marido me contratou pra filmar ele, não sei o que lá. Nisso, a Angela fala isso aqui pra ele. I'm gonna recommend that you go ahead and just leave. E pra botar mais pilha ainda no Aaron, ela conta pra ele que ela não é esposa do Joseph. O Joseph não tem esposa. Ela é irmã do Joseph. O Joseph inventou uma história nojenta. E não era nem com a esposa dele, era com o nome da irmã. Ele inventou uma história nojenta com o nome da irmã. A irmã conta pro Aaron que o Joseph tem problemas muito sérios e que é pro Aaron vazar de lá com ou sem as chaves do carro. Só vaza. Só que aí, óbvio, quando o nosso amigo volta pra sala, vocês acham que o Joseph tá lá deitadinho esperando por ele? E aqui, gente, é difícil descrever a tensão da cena, porque você tem que assistir pra entrar no clima. O Joseph continua desaparecido e a gente vê tudo pelo POV do Aaron. Parece que a gente tá lá. É tudo filmado com uma única câmera, devagar, sem corte. A nossa visão fica muito limitada. E você sabe que tem um maluco que inventa histórias cabulosas que pode simplesmente aparecer do nada e pular em cima de você. Quer dizer, não você, né? Em cima do Aaron, mas parece que é você quando você tá assistindo. Então, depois de olhar a sala, ele percebe que a porta da varanda tá aberta. E com todo o cuidado e calma do mundo, ele liga a luz lá de fora e vai investigar. Death. It's coming. O Joseph fala pro Aaron que ele não quer morrer. Até dá uma choradinha. I don't want to die, Aaron. I don't want to die. Banhequinha de banana. Em vez de ir na onda, de cair no papo de novo, o Aaron fala, eu sei de tudo, cara. Eu sei de toda a verdade. E o Joseph surta e sai correndo. Sai correndo pela casa. Então, o Aaron, com toda a paciência do mundo, desce as escadas e quem ele encontra lá embaixo? O Joseph? Não exatamente. Are you gonna let me go? O Aaron pergunta por que o Joseph tá fazendo isso com ele. Por quê? O objetivo dele era assustar o Aaron? Ele conseguiu. E aí o que o Joseph faz? Quer dizer, o Joseph não. O que o Pitchfus faz? Ele começa a rosnar e roçar a bunda na porta. Stop. Stop it. Stop it! Stop it! Sabe o que eu amo de ter um canal no YouTube?
Tem vezes que eu estou escrevendo um livro, estou sendo autora, tendo um trabalho assim, conceitual. E tem vezes que eu estou aqui contando pra vocês sobre um homem mascarado de lobo que fica roçando a bunda na porta. Pois é, eu sou uma pessoa com camadas, entendeu? Você nunca sabe o que esperar de mim. Nisso, o Aaron fica puto da vida com o Joseph, parte pra cima dele e a câmera quebra. A filmagem para. Para a gravação. Stop it! Stop it! Na cena seguinte, a gente vê uma imagem do Joseph levando umas sacolas de lixo pela floresta. E o que dá a entender é que ele matou o Aaron e agora tá levando o corpo dele, né, pra ser escondido, pra descartar pela floresta. So a little context here. O Aaron ainda está vivo! After our scuffle, I don't know where he went. He just ran off. Home. O Aaron tá vivo, né? Ele tá na casa dele, voltou pra casa dele. E o Joseph mandou essa imagem pro Aaron, meio que pra, tipo, intimidar ele, entendeu? Pra falar, ó, eu sei aonde você mora. Eu sei o seu endereço. Mesmo assim, o Aaron resolve que o melhor é ignorar, porque ele acha que ele não tem nada concreto pra levar pra polícia. Ele não acha que nada vai ser feito. Além de tudo, ele não sabe o nome completo do Joseph. Então ele, tipo, fala, ah, mano, vou ignorar e é isso. E assim, vou falar que eu entendo o desânimo dele, porque realmente, muitas vezes você traz coisas pra polícia e se não tem agressão de fato, eles não levam a sério. Então, obviamente o certo seria ter feito um BO, tentado mesmo assim, mas o que esperar do Aaron, né? Os dias vão passando e o Joseph vai enchendo mais o saco do Aaron. Uma vez ele escuta uns barulhos à noite, se assusta. Aí outra vez ele recebe uma caixa enorme, e aí dentro ele encontra uma pelúcia de lobo e um colar de coração com uma foto dos dois. Ai, que romântico. Tá vendo, menina? Se ele quer, ele faz acontecer. Já o Aaron não aprecia muito esse gesto romântico. E ele reforça a proteção da casa dele com uma tranca michuruca numa porta que é toda de vidro, que basta você quebrar, meter a mão dentro que você abre. Faz sentido algum. Tanto que tem uma noite que a gente vê o Joseph stalkeando ele. E ficamos super tensos, porque a gente sabe que essa tranquinha de merda não vai segurar nada. Nessa mesma noite, quando o Aaron vai dormir, o Joseph, obviamente, consegue entrar dentro da casa e fica gravando o coitado dormindo. Até arranca um pedaço do cabelo dele. De manhã, o Aaron acorda sem saber tudo que rolou durante a noite e encontra um DVD do lado da cama dele, nomeado Meu Último Vídeo. Nessa gravação, a gente encontra o Joseph meio puto da vida, né? Porque ele foi mexer no lixo do Aaron, encontrou o bichinho de pelúcia, o colar com os dois. E ele fala, cara, você jogou no lixo meus presentes. Deixou de coração partido, vou ser honesto com você. Depois de dar todo esse piti, depois de todo esse showzinho, o Joseph fala, ó, cara, eu admito, eu errei. Passei dos limites, quero te explicar por que eu sou assim, por que eu fiz isso com você, quero pedir desculpas, eu sei que você quer entender o porquê, né, que isso tá acontecendo com você, eu quero te contar a verdade. Vamos então nos encontrar num lugar público, você vai estar seguro, a gente se encontra, eu te explico tudo, o que você acha? Pra surpresa de 0 pessoas, o Aaron topa. E o que a gente vê a seguir é uma imagem feita pelo Aaron, né? Ele deixou uma câmera gravando dentro do carro e foi no banquinho na frente do lago, né? Onde eles tinham combinado de se encontrar. E ele deixou essa câmera gravando dentro do carro, por quê? Se o Joseph tentar alguma coisa, agora ele tem filmagem, né? Pra mostrar pra polícia, pra provar. A única coisa que eu me pergunto é, se o Joseph mata o Aaron, ele tava achando o quê? Que o espírito dele ia mandar essas imagens pra polícia? Fiquei nessa dúvida. Mas ele foi preparado, né, gente? Foi preparado porque ele deixou a câmera ali e também discou no celular, assim, deixou pronto, discado o número da polícia pra ele ligar se fosse preciso. Como ele estava claramente no controle da situação, ele achou que ele podia descansar, relaxar, que era prudente ficar sentado de frente pro lago, de costas para qualquer pessoa que chegasse por trás. Isso daqui, gente, é um homem provido de uma inteligência, assim, imensurável. Isso daqui é a imagem de um gênio fazendo genialidade. E vocês lembram do que eu falei no começo do vídeo? Que o Joseph tem um humor
bem palhacinho e que se você não entende, você tem que abrir a sua cabeça, senão ele ia abrir ela pra você? Pois é, e é isso que a gente chama de callback, piada que volta, tá? Que a gente faz no começo e volta no final. Keeps getting better. E aí nessa hora o Joseph se pergunta a mesma coisa que todos nós nos perguntamos. Por que você foi burro de ficar de costas? Why didn't you at least look behind you? I mean, it just seemed dumb. Por que você foi jumento de ficar de costas? E a conclusão que ele chegou é que o Aaron tinha uma ingenuidade muito fofa de acreditar no melhor dos outros. De pensar que apesar de tudo que o Joseph fez, apesar de todas as maluquices que ele fez, ele no final devia ser um cara bom. Assim, o Joseph inventou uma história sobre estupro. E mesmo assim, o Aaron achou que era uma boa dar uma segunda chance pra ele. Se o Joseph não tivesse metido o machado na cabeça do cara, eu tinha. Achei merecido esse final. Gostaria de ficar do lado loiro, né? Gostaria de defender meus irmãos e irmãs loiras. Tem vezes que tem que expulsar da família mesmo, não tem como defender. Bom, aí o Joseph pega o VHS dessa experiência toda com o Aaron, guarda num armário com vários outros VHS, com vários outros nomes, mostrando que o Aaron foi só mais uma vítima numa lista enorme de um serial killer. E aí aqui a gente tem a resposta. Um outfit casual de ciclista sem bicicleta é coisa de gente excêntrica ou é coisa de gente assassina? Serial killer. É isso, gente. O resumo do filme acabou. Eu sei que tem Creep 2, não assisti, mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Fazia tempo que eu não pegava pra roteirizar algo mais divertido, assim, usando piadinhas, memes, não sei o quê. Apesar de ser um filme bem estranho, esquisito, eu sinto que a gente conseguiu levar com bom humor. Estava com muita saudade de voltar a fazer vídeo assim pro YouTube. Queria agradecer também a paciência aí de vocês por esses meses que eu andei sumida. Agora estamos de volta, tá? Tô muito animada, muitos conteúdos novos vindo por aí. E se você quiser ver mais vídeos meus, é só assinar os membros. Todo mês eu posto um vídeo exclusivo pros membros. Beleza. Deixa eu ver quem é. Eu falei, né, que eu queria que vocês me mandassem histórias de terror, autorais e tudo mais. Gente, eu só tô voltando agora pro YouTube, eu vou publicar um e-mail pra vocês poderem me mandar, tá? Então tenham um pouquinho de paciência. Até lá, então, a gente fica por aqui. Beijo, tchau! Trust me, that's not gonna be anything weird at all.